volta e hoje para falar sobre marco teórico da pesquisa. Geralmente esse é um aspecto que assusta um pouco as pessoas, porque é onde você começa a colocar nomes chiques no título, né? Por exemplo, a mente aristotélica em contraposição com a perspectiva de fulano ciclano de tal. Basicamente, esse é o momento de você achar esses nomes e dar aquela frufruzada no seu trabalho. Particularmente, eu acho que essa é a parte mais fácil de ser feita. Sinceramente, se você gastar muito tempo fazendo isso, você está fazendo errado. Só tem um jeito de você montar um marco teórico, e esse jeito é lendo. Não tem outro modo de você alcançar um marco teórico. É óbvio que você pode fazer isso de uma forma mais eficiente e de uma forma menos eficiente. Imagina se eu quero fazer um trabalho a partir da perspectiva da já citada mente aristotélica. Eu vou ter que ler todos os livros de Aristóteles? Meu Deus, eu vou gastar um tempo absurdo para escrever esse artigo. Pode ser que eu tenha esse tempo, mas pode ser que eu esteja com pressa, o prazo já esteja logo ali. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligentes na hora de buscar esse marco teórico. A minha sugestão para quem está com pressa e não tem o tempo para ler o mundo de livros e de escritos que já existem é observar a bibliografia básica dos textos que você está lendo. No vídeo passado, sobre como montar um problema de pesquisa, eu falei sobre a importância de você fazer aquela pesquisa no Google acadêmico, para fechar melhor a sua pergunta, para você ter uma noção do que está sendo pesquisado. Então, esses artigos, aquele artigo que você gostou mais, que você acha que você vai citar e tal, dá uma olhada em quem ele está falando. Dá uma olhada em quem aquele cara leu. Por quê? Porque isso vai te adiantar um super tempo. Por exemplo, vamos supor aqui que Aristóteles tem 20 obras. Supondo. Eu não tenho tempo para ler as 20 obras de Aristóteles. Então, a partir daquela bibliografia básica, eu sei que as que vão falar sobre o meu objeto mente é da alma 1 e da alma 2. Então, eu já restringi o quantitativo que eu tenho que ler. Então, assim, o principal modo de você montar um marco teórico é analisando bibliografia. Um exemplo prático que eu trouxe disso, é porque eu tô achando muito engraçado, é que eu estou lendo esse livro aqui do Norberto Bobbio. Para quem estuda direito, esse cara é muito citado. E aqui atrás, ele faz uma bibliografia muito interessante no livro dele, que demonstra o interesse dele em incentivar a leitura das pessoas sobre o tema. Então ele vai fazer aqui, ó, por exemplo, bibliografia original do Norberto Bobbio, quer dizer, a bibliografia que ele usou para fazer esse livro. E aqui atrás ele vai fazer uma bibliografia por tema, por exemplo, clássicos, que ele acredita que você deveria ter lido. Depois ele vai fazer uma sobre o liberalismo e, por conseguinte, da democracia. Então, dessa forma, ele delimita e facilita a vida de quem lê ele. Por exemplo, lendo esse livro, cheguei à conclusão que talvez ele deveria ler uma pessoa chamada Edmund Croce. Acho que é assim que fala, tá, gente? É italiano. Então, essa é a importância de uma bibliografia, porque ela reduz aquele mar de livro que você inicialmente teria que ler para algo específico. A partir do momento que você tem esse algo específico, você vai ter que fazer a leitura. Não tem como fugir da raia nesse aspecto. É óbvio que a gente consegue dar uns miguezinhos, né, a depender do prazo que a gente tem para entregar. Mas, de preferência, se você for fazer um trabalho científico crítico a um autor, não só leia a obra que você quer criticar, você vai ter que ler a obra toda. Então, é muito importante na hora de você fazer essa análise do marco teórico, caso você queira mudar a problemática, de não cometer essa bobagem. Ainda mais se você não tiver tempo para fazer a leitura total de uma obra, né, gente? A gente sabe que para se tornar crítico de um autor, gasta-se anos, né? Então, se você já está há anos nessa caminhada, é uma boa, mas se não faça um texto crítico a um autor. Simplesmente se utilize deles para os termos, para trazer um termo definitivo, um conceito.
por exemplo, se eu for usar a terminologia, né, do liberalismo do Tocqueville, é diferente do John Stuart Mill, que é diferente da do Mises, que é diferente do Hayek, que é diferente do Keynes. Então, se eu for escrever sobre liberalismo, eu tenho que chegar para o meu leitor e falar assim, olha, o liberalismo que eu falo é o liberalismo do Mises. Não confunda com o liberalismo do Tocqueville. Então, o marco teórico, ele tem essa função de definir os termos que você vai utilizar e definir em um espaço de estudo, entendeu? Porque todos os materiais que nós trabalhamos, eles já são estudados há muitos anos. Então, existe uma história em cada termo. E utilizar brevemente termos como psiquiatria, doenças, histeria, qualquer termo traz consigo uma bagagem. Então, quando a gente fala em marco teórico, principalmente aqueles que estão envolvidos na problemática, a gente precisa, ao longo do texto, trazer a conceituação adequada deles. Então, assim, leiam muito e estejam de olho na bibliografia básica. A bibliografia básica vai ser uma mão na roda de vocês. Se vocês estiverem com um prazo estourando em cima, pode ser que até um dia eu grave um vídeo sobre isso, mas vocês vão ficar chocados com o quanto isso pode ser útil e até mesmo baixar o seu tempo de produção de 24 horas para 15 horas, que é mais ou menos o tempo que eu gasto para fazer um artigo. Então, assim, é muito tranquilo essa questão do marco teórico. Observem as pesquisas, observem as referências e leiam constantemente. Ler vai fazer vocês fazerem mais perguntas, estabelecerem mais problemas de pesquisas e ajudar nessa conceituação por trás, né? Porque a partir do momento que nós expandimos a nossa visão, nós conhecemos a visão dos outros, nós também podemos encurtir elas. E a partir do momento que nós trazemos pontos divergentes para o nosso trabalho, é uma página a menos que a gente tem que se preocupar em escrever, né? Que a gente pode simplesmente fazer ali um debate de 2 autores dentro de um capítulo e ficar mais tranquilo, pelo menos por mais uma página. Gente, é isso. O marco teórico, não fiquem com medo. É uma coisa muito simples. Eu tô para dizer que é a coisa mais simples da produção acadêmica, mas exige sim essa dedicação fora da escrita, né? Mas se você começar a tomar gosto pela leitura, vocês vão tirar isso de letra. Estejam de olho nas bibliografias. Sério, uma mão na roda.